Sabe quando a gente sente que tem tanta coisa na cabeça que não sabe nem por onde começar? É uma avalanche de informações, de ideias, de pensamentos, e organizar tudo isso parece uma tarefa impossível. Pois é, essa frase de um pensador lá do século XVI descreve perfeitamente esse sentimento. É como ter uma biblioteca gigantesca dentro da mente, só que sem nenhuma placa, nenhuma organização. E foi exatamente para arrumar essa bagunça que um filósofo chamado Pedro da Fonseca entrou em cena. Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como a gente coloca ordem nesse caos? A questão não é só guardar a informação, mas saber achar o que a gente precisa na hora que a gente precisa. E se a resposta estivesse em um método criado há quase 500 anos? A missão do Fonseca era bem clara. Ele queria criar um sistema, tipo um catálogo de verdade, para essa nossa biblioteca mental. A ideia era que o conhecimento ficasse sempre à mão da nossa memória, sabe? Para nossa mente não se afogar nessa tal infinita multidão de coisas. E é aqui que vem o pulo do gato. A solução que ele encontrou não foi tentar decorar cada coisinha, uma por uma. Não. A genialidade foi criar uma única ferramenta, uma espécie de etiqueta mestra que consegue organizar prateleiras inteiras de uma vez só. E essa ferramenta, essa super etiqueta, tem nome. É o Universal. Pensa nele como a chave mestra da nossa biblioteca mental. É o que nos ajuda a classificar as coisas e, principalmente, a entender como elas se conectam. Bom, essa aí é a definição oficial do Fonseca. Parece meio denso, né? Principalmente essa palavra esquisita, univocamente. Mas calma. A ideia por trás disso é, na verdade, bem mais simples do que parece. Em outras palavras, o que isso quer dizer na prática? Vamos desvendar isso juntos? A melhor forma de sacar o que é o Universal é pensando numa analogia bem do dia a dia. Olha só que simples! Pensa na palavra fruta. Ela é a nossa etiqueta, o nosso universal. A gente pode colar essa etiqueta em maçã, laranja, banana. E por que funciona? Porque essa etiqueta se aplica a todas elas pela mesma razão essencial. Todas elas compartilham essa natureza de ser fruta. Simples assim. No fim das contas, o objetivo é esse: usar essas etiquetas para criar gavetas mentais bem arrumadinhas. Cada ideia no seu lugar, cada conceito arquivado direitinho. Assim, nenhum pensamento se perde no meio da confusão. Ok, então a gente já tem as etiquetas. Mas como a gente usa elas do jeito certo? O nome técnico para isso é predicação. E segundo Fonseca, existe uma ordem natural para fazer isso. Acertar a ordem é como olhar para uma coisa de frente, com clareza. Errar? Bom, errar é como tentar entender essa mesma coisa olhando para um reflexo todo distorcido num espelho. Vamos ver um exemplo prático. Falar o homem é animal faz todo sentido, certo? A etiqueta animal é uma categoria maior que inclui o homem. É a visão direta, limpa. Agora, se a gente inverte e diz o animal é o homem, a coisa fica esquisita. Distorce a realidade. É o tal do reflexo torto no espelho. Porque, claro, nem todo animal é um homem. Deu para sentir a diferença? A primeira frase segue a ordem das coisas como elas são na realidade. E é isso que constrói um pensamento claro, científico. A segunda frase tenta forçar a barra, entortar a realidade para caber numa lógica que não funciona. E é aí que mora o perigo. Quando a gente começa a usar essas etiquetas do jeito errado, caímos em todo tipo de armadilha de raciocínio. E o erro mais comum de todos, segundo Fonseca, é confundir o que é essencial para alguma coisa com aquilo que é só um acidente, uma coincidência. Pensa um pouco nessa frase. Ser músico não faz parte da definição de ser médico. Uma pessoa pode ser as duas coisas? Claro que sim, mas isso é um acidente, uma coincidência. A música não é essencial para a medicina. É isso que o Fonseca chamava de predicação por acidente. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente trata uma característica que é só acidental, como se ela fosse essencial, a gente abre a porta para estereótipos, para generalizações erradas, para quase todo tipo de falha de lógica que contamina nosso jeito de pensar. Bom, agora que a gente já entendeu as ferramentas, que tal colocar a mão na massa? Chegou a hora de testar essa habilidade de organizar o pensamento. Vamos analisar 3 frases e tentar descobrir que tipo de predicação está acontecendo em cada uma, com base no que a gente acabou de ver. Pensem um pouco. A etiqueta figura geométrica está sendo aplicada ao item triângulo? A ordem aqui está correta? Parece fazer sentido? Exatamente. É uma predicação natural, direta.
A categoria maior, que é figura geométrica, está sendo aplicada corretamente à espécie menor, o triângulo, que por natureza pertence a ela. É a visão clara, sem distorção. E agora? Se a gente inverter a frase para a figura geométrica é o triângulo, o que acontece com a lógica? Aí está, essa é a predicação inversa. É o reflexo distorcido no espelho. Nem toda figura geométrica é um triângulo, certo? Então a frase força a realidade e está, do ponto de vista da lógica, incorreta. E para fechar, essa aqui. O triângulo é azul. Ser azul é uma característica essencial para algo ser um triângulo? Mas é claro que não. Um triângulo pode ser vermelho, amarelo, de qualquer cor. A cor azul é uma característica acidental. Ela não faz parte da definição de um triângulo. Essa, então, é a predicação por acidente. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Esse método do Pedro da Fonseca mostra que pensar com clareza depende de organização, depende de usar as etiquetas certas na ordem certa. E isso faz a gente se perguntar: quantas das nossas certezas absolutas, das nossas crenças mais fortes, são no fundo apenas o resultado de uma etiqueta mal aplicada? Quantas das nossas verdades são, na verdade, só um erro de catalogação na nossa biblioteca mental?